ao longo do tempo, a gente vê a igreja muito mais influenciando do que sendo influenciada. E hoje a gente vê uma invasão na igreja, vamos ser mais claro, do marxismo cultural, por exemplo. A gente tem muitos pastores aí que puxam essa bandeira, né? A gente poderia citar uma série de nomes, talvez mais pra frente a gente vai citar. O que você pensa disso? É uma tendência daqui pra frente? Estão querendo redesenhar o cristianismo? Tem gente já falando que teria que ter uma nova Bíblia, né? Que o Jesus de Roma não atende mais os anseios da sociedade atual, precisa de uma Bíblia que pense mais em causas ecológicas e coisas do tipo. Essa infiltração, porque na perseguição a gente sabe que a igreja cresce, mas e com essa infiltração, como você vê o futuro da igreja, se isso continua prosperando? Eu, uma vez, conversando com o Dr. Russell Shedd, o saudoso Dr. Russell Shedd, eu aprendi uma coisa com ele, que o Brasil precisa ser... A igreja do Brasil precisa ser perseguida para que ela seja purificada. Porque na perseguição só quem é de verdade fica, né? Tudo que é cosmético, tudo que é só enfeite, acaba na hora da perseguição. E eu sou fundamentalista bíblico. Eu creio na Bíblia do jeito que ela está escrita. Para mim a Bíblia diz o que ela está dizendo. E lá na Bíblia, a escatologia cristã é uma escatologia que apresenta, sem entrar no pormenor se é pré ou pós agora, mas a escatologia cristã apresenta um afunilamento de poderes do mundo contra os seguidores de Jesus Cristo. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, então aqueles dias foram abreviados. Então a gente está vendo, eu não sei, não consigo, não tenho competência para definir agora em que momento desse funil a gente está, mas a gente está vivendo um afunilamento, e esse afunilamento vai culminar numa perseguição sem igual na história do mundo contra os seguidores de Jesus Cristo. E o marxismo cultural de um lado, o mundanismo de outro lado, o universalismo do outro lado, são também ingredientes que, somados, dão a cara desse afunilamento, entende? Então eu sei que você está me provocando para falar sobre mas e os pastores de esquerda, não sei o que e tudo mais. A minha fé é que no fim esquerda e direita estarão contra Cristo e sua igreja. Como que eu vou dizer aqui, cara, para não jogar pesado assim logo no começo, mas me falta aqui uma palavra, mas é uma bobagem do crente ele acreditar que, tipo assim, direita é de Deus, esquerda é do Satanás. Obviamente que os valores de esquerda são anticristãos. E quem diz que os de direita também não são? A gente tem até um consenso, né? Que tem a direita maçônica e se tem a esquerda que é marxista cultural. Nesse funil vai chegar um momento em que não vai fazer diferença para nós se o governo é de esquerda ou de direita. Todo mundo vai estar contra nós. Entendeu? Então essa percepção a gente tem que ter. A gente não pode ser... por exemplo, o Brasil, nas últimas eleições, abraçaram, especialmente nas duas, de 2018 e agora 2022, abraçaram o Bolsonaro como se ele fosse quase um deus. Como se ele fosse... Não, de verdade. Literalmente. De igreja, em cultos, falando mito, não sei o que, mas peraí. Primeiro, o Bolsonaro é crente? Não. Não é crente. Não é nosso irmão em Cristo. O Bolsonaro é perfeito? Também não. O Bolsonaro apenas representou ou representa, dentro das propostas na mesa para o brasileiro votar, ele representa alguém que está um pouco mais voltado para a nossa cosmovisão. A menos pior, né? Exato, só isso. Mas não é nosso irmão, não é salvador, não é mito, não é não sei o que lá. Não, ele é um pecador como todos os outros e que nesse momento representa aquilo que a gente acredita. Então, se eu tenho liberdade, enquanto eu tenho liberdade para votar, então eu vou votar em quem representa um pouco mais do que eu acredito. Mas não significa que ele é crente, que ele é meu irmão e que se eu não... Não, cara. É uma simplicidade muito grande você dividir em dois e falar isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo.